Oi, pessoal! Mais uma aula, hein? Vamos lá? Mais uma aulinha da apostila de vocês. Nós vamos continuar a unidade 1, não é isso? Que na aula passada nós falamos sobre diretamente proporcional. E hoje nós vamos falar de inversamente proporcional. Nós vamos falar de não proporcionais, grandezas que não são proporcionais, e regra de 3, que é a principal, indiretamente e inversamente. Gente, todas as vezes que vocês forem resolver regra de 3, precisa entender o que é diretamente e o que é inversamente, tá certo? Como eu expliquei na aula passada, diretamente a gente aumentava e aumentava as proporções. Ou diminuía as proporções. Já inversamente proporcional é totalmente diferente, tá bom? Inversamente proporcional já está falando tudo, inversamente. Você vai ter que inverter uma das proporções, tá certo? Vamos lá começar? Então, ó, dando continuidade à aula passada, agora vai ser inversamente proporcional. Inversamente é quando a gente varia a razão, quando a gente inverte uma das razões. Nós temos duas razões, uma vai ser invertida e a outra continua a mesma coisa, tá certo? Então, inversamente proporcional é dessa forma, tá? Então, aqui ele tem duas grandezas que são inversamente quando varia de uma razão a inversa da outra. Então, aqui tem um exemplozinho normal que está na apostila de vocês, que é falando sobre vasilhas e litros, tá? Então, olha, para encher um tanque, são necessários 30 vasilhas de 6 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas de 3 litros cada, quanto ele vai ser? Se fosse 3 litros, quantas vasilhas ele ia encher? Não é isso? Então, o que é que vocês têm que observar quando vocês forem fazer as atividades sobre grandezas? Vocês têm que observar se eles aumentaram as duas razões ou se um aumentou ou diminuiu. Nesse caso da aula de hoje, nós vamos ter que observar se um aumenta ou a outra diminui, tá certo? Então, ó, ele disse aqui que tinha 3 vasilhas em 6 litros. 3 vasilhas em 6 litros. E em 3 litros, ele tinha quantas vasilhas? Então, vocês observam que ele tinha 6 litros, enchia 30 vasilhas. Só porque com 3 litros, ele vai fazer o quê? Vai aumentar cada vasilha. Vai ter que aumentar. Então, nesse caso aqui, ó, na vasilha, ele aumentou, tá vendo, ó? 30 para 60 vasilhas. Aumentou quantas vasilhas? 30 vasilhas. Então, eles aumentaram. Já nos litros, eles diminuíram. Então, se essa razão da vasilha está aumentando, então a outra do litro tem que diminuir. Tá certo, pessoal? Inversamente proporcional é sempre dessa forma. Se uma aumentar, a outra diminui. Se uma diminuir, a outra aumenta. E vice-versa, tá? Nesse caso do exemplo da vasilha, a vasilha aumentou, ó, 30 para 60, 6 para 3 litros, tá? Então, com 30 vasilhas, eu enchi 6 litros. Com 60 vasilhas, eu enchi 3 litros no tanque, não é isso? Então, isso aqui significa inversamente proporcional, tá bom, pessoal? Então, vocês entenderam qual é a diferença de diretamente, que eu expliquei na aula passada, para inversamente? A diferença é o quê? Diretamente, nós temos as duas razões, que as duas vão ter que aumentar. Uma razão aumenta, a outra razão aumenta. Uma razão diminui,
a outra razão diminui. Então, esse esquema todo é de diretamente proporcional. Já no inversamente, que nós estamos estudando agora, ele se chama o quê? Uma vai aumentar, a outra vai diminuir. Ou uma vai diminuir e a outra vai aumentar, tá certo? Inversamente, a diferença é essa, tá? Então, olha, vamos agora para grandezas não proporcionais, tá certo, pessoal? Grandezas não proporcionais. Vamos lá? Grandezas não proporcionais é o quê? Duas grandezas serão não proporcional quando as razões entre elas não seguirem nenhum padrão. Como assim nenhum padrão? Diretamente tem um padrão, inversamente tem um padrão. Diretamente a gente sabe que tem que aumentar, diminuir, diminuir. Inversamente a gente sabe que um aumenta e outro diminui. Um diminui ou aumenta. Já não proporcional, ela não tem nenhum desses. Tá certo? E nenhum desses ele tem. Ele vai fazer o quê? Simplesmente multiplicar, fazer uma conta normal dele e encontrar os valores. Os valores têm que ser iguais? Não, totalmente diferente. Então, não proporcional é dessa forma, tá? Então, aqui tem um exemplo, ó. Um cliente paga uma taxa fixa de R$39 mensais mais 0,15 por minutos utilizado em seu celular pré-pago. Ele paga R$39 mais 0,15, que é 15 centavos, né? Ele todo mês tem que ter esse dinheiro para pagar. Agora, esses 15 centavos é em quê? Em minutos. Então, a gente precisa saber quantos minutos ele utilizou naquele pré-pago. Então, aqui tem, ó, 1.000 minutos, 2.000 minutos. Então, com 1.000 minutos, ele vai pagar a conta de quanto? Para você saber isso, vocês precisam saber essa regrinha. Minutos, o valor vai ser X. E valor da conta vai ser essa regrinha aqui, ó. X vezes 0,15 mais 39. 0,15 não é o valor dos minutos que ele está pagando a cada minuto que ele faz? E R$39 não é o pré-pago? Então, tem que multiplicar tudo e somar, tá bom? Como assim, professora? Eu vou fazer aqui embaixo. Nós vamos pegar esse X vezes 0,15 mais 39, tá? Quantos minutos ele gastou? 1.000 minutos. Então, no lugar do X, eu vou colocar 1.000 minutos. Então, se eu estou colocando 1.000 minutos, eu vou multiplicar esse 1.000 vezes 0,15 mais 39. Então, 1.000 vezes 0,15, né? Vai dar 150, mais ou menos, né? Então, a soma de tudo isso vai dar R$189. Então, ele vai pagar aquela conta R$189 por 1.000 minutos. Tá certo? Porque ele fez uma continha de multiplicar e somando a quantidade do valor do pré-pago com os minutos, tá? Vamos agora fazer com 2.000. Se aqui fosse 2.000, substituindo da mesma forma, você vai pegar no lugar de X, colocar 2.000 e multiplicar por 0,15, tá? Então, multiplicando por 0,15 mais 39 dá R$339. Então, cada minuto que ele vai tendo no pré-pago, ele paga mais caro, tá, pessoal? Então, aqui, 189 se for 1.000 minutos e 339 se for 2.000 minutos. Vamos agora para o próximo assunto. Hoje nós vimos quantos assuntos? 1, 2, 3, tá? Agora, nós vamos entrar no principal. Eu disse a vocês que regra de 3 simples utiliza o quê? Diretamente e inversamente, tá? Diretamente e inversamente são os principais que vocês têm que observar na regra de 3, tá, gente?
Então, olha, na regra de 3, ele tem aqui na apostila de vocês 3 itenzinhos principal, tá? Primeiro eu vou dizer o que é regra de 3. Regra de 3 é um processo prático para resolver qualquer problema, envolvendo 4 valores. Quem são os valores? No texto, ele vai dar 3 valores. E o quarto valor só é a letra incógnita, tá bom? 3 valores. Então, na regra de 3 simples, eles vão dar 3 valores e o quarto valor é uma incógnita, X ou Y, tá certo? Então, ó, para utilizar essa regra de 3 simples, vocês precisam, na apostila de vocês tem, vou dizer e depois vocês pegam para ver, tá? Primeiro, construir uma tabela agrupando as grandezas da mesma espécie em colunas e mantendo na mesma linha as grandezas de espécies diferentes. Como assim? Se for, nesse caso que eu coloquei, eu vou explicar aqui um exemplo, eu vou dizer como é que agrupa as grandezas e como não é, tá? Olha, identificar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Tá vendo que eu falei a vocês? Que regra de 3 simples precisa vocês saberem o que é diretamente e o que é inversamente. Por isso que na aula passada eu expliquei sobre diretamente e hoje eu expliquei sobre inversamente. Porque a gente ia aprender regra de 3 simples. Para a gente saber fazer a regra de 3 simples, precisa saber dessas duas. Agora, montar a proporção e resolver a equação. Então, primeira coisa que você tem que fazer, ler a questão. Então, eu vou ler a questão e vou dizendo a vocês as 3 que são principais, tá? Olha, uma calçada foi construída por 6 pedreiros. Então, o que é que vocês vão ter que fazer? Primeiro, ele quer que você construa uma tabela. Então, essa tabela já vai construir. O que é que você vai colocar? Pedreiros. Certo? Vamos terminar de ler. Em 10 dias. Então, 10 dias. Dia significa o quê? Tempo. Não é isso? Então, vai ser dias. Então, eu montei a tabela, ó. Tabela está pronta. Agrupar as grandezas da mesma espécie que ele está falando aqui na mesma coluna. Na mesma coluna significa o quê? No mesmo local. Então, vocês têm que agrupar. Vamos lá? Vamos agrupar? Uma calçada foi construída por 6 pedreiros. Pedreiros, 6. Em quantos dias? 10 dias. Quantos dias? Pronto, chegou o que eu queria, ó. Quando eles perguntarem quantos dias, significa que é o quarto número que vai ter que colocar. Lembra que eu disse a vocês que na regra de 3 precisa de 4 números? Se a gente tem 3, o quarto é o desconhecido, é o que a gente não sabe. Então, aqui, ó, quantos dias seriam necessários para a construção dessa mesma calçada? Ele sabe quantos dias são? Não. Então, se não sabe, vai ser X. Tá bom? Vamos continuar? Dessa mesma calçada. Se fossem utilizadas 10 pedreiros, então, olha, agrupar, que está falando aqui na apostila de vocês, significa isso. Que vocês vão primeiro fazer a tabela, agrupar as proporções da mesma espécie. Como assim da mesma espécie? Espécie pedreiro, vai ser pedreiro sobre pedreiro. 6 pedreiros, 10 pedreiros. Dias, 10 dias. Quantos dias? X. Não tem 4 números aqui? Então, na regra de 3, precisa de 4 números. 1, 2, 3, que é fixo. E o X, que é o quê? Sem identificação. É vocês que têm que achar. Vamos para a segunda opção que tem na regra de 3. Identificar se é grandeza diretamente ou inversamente. Como eu vou identificar dentro dessa tabela se ela é diretamente ou inversamente? Eu preciso saber se ela aumentou ou aumentou as duas proporções.
tá bom? Assim, ó. Se 6 pedreiros constrói a calçada em 10 dias, né? Eu tenho 6 pedreiros, ele constrói em 10. Se eu aumentar os pedreiros, vai fazer o que com os dias? Diminuir. Então, isso aqui significa inversamente proporcional, tá? Vou repetir. 6 pedreiros em 10 dias. Eu tenho 6 pedreiros, em 10 dias ele vai fazer aquela calçada. Mas se eu aumentar mais pedreiro, que é 10 pedreiros, os dias vão diminuir. Então, um aumentou e o outro diminuiu. Então, se um aumentou e o outro diminuiu, significa que é o que nós estamos estudando. Inversamente proporcional. Tá bom, pessoal? Entenderam? Então, depois disso, ele quer que vocês façam o quê? Terceira e última. Montar a proporção e resolver a equação. Como é que eu vou montar essa proporção? Para montar essa proporção, eu preciso analisar. Lembra que eu falei que inversamente tem que inverter? Então, eu vou ter que analisar essas proporções para saber qual das duas eu vou inverter. Essa daqui não diminuiu? Então, eu vou ter que inverter essa. Como assim, professora, eu vou inverter? Eu vou apagar e vocês vão prestar atenção, ó. Era 6 sobre 10 e 10 sobre x, tá certo? 6 sobre 10 e 10 sobre x, era assim que estava? E a gente analisou tabela, grandeza, tudo direitinho? Então, agora a gente vai analisar qual dos dois nós vamos inverter. Por que eu vou inverter? Porque a gente descobriu que a grandeza diretamente é inversamente. Se for inversamente, eu tenho que inverter uma das duas frações. Então, ó, eu vou repetir essa e vou inverter essa. Porque é mais fácil, porque tá com a incógnita, tá certo? Depois disso, o que é que eu vou fazer? Extremos com meios. Lembra que eu expliquei na aula passada sobre extremos e meios? Então, extremos e meios. E vai resolver 10 vezes x e 6 vezes 10. Vai ver o quê? 10x, 60. Isola, porque aqui está multiplicando, olha. Se está multiplicando, eu tenho que isolar ele para passar dividindo, tá? Então, eu vou dividir 60 por 10, que dá 6. Então, não diminuiu? Lembra que eu disse a vocês, olha, com 6 pedreiros em 10 dias. Se eu aumentar para 10 pedreiros, eu vou diminuir os dias. Então, diminuiu para 6 dias. Então, isso significa inversamente proporcional, tá bom, pessoal? Então, aqui é a aula de hoje, tá bem? Eu vou passar a atividade pelo Word, falando sobre tudo isso, inversamente, regra de 3, vou passar tudo isso, tá bem? Para vocês. Vocês, se não entenderem na hora que assistir a videoaula, volta a videoaula, vá botando em pouquinho, vai voltando aos poucos e assistindo tudo de novo, tá, gente? Vocês que têm que estudar, é vocês que têm que se apegar no que vocês têm de ir para estudar. Como nós estamos à distância, não tem como eu explicar bem a vocês presencial, o que é que vocês têm que pegar? Pegar a videoaula, se tá com dúvida na atividade, pega a videoaula, volte tudo de novo e vá passando aos pouquinhos. Pega a atividade de vocês e vai passando a videoaula rapidinho, bem pouquinho assim, respondendo, entendeu? Pelos exemplos que eu coloquei, dá para vocês fazerem os outros, tá, meus amores? É só vocês voltarem um pouquinho. Eu sei que existe dúvida, eu estou aqui para tirar dúvida, mas não tem como eu explicar presencial tudo novamente. Então, vocês peguem a videoaula e volte e vão fazendo as atividades. Assiste um pouquinho, aí vai pegando a atividade e fazendo, entendeu? Não adianta vocês assistirem a videoaula e depois pegar a atividade e fazer sem a videoaula. Pega o celularzinho de vocês e vão fazendo. Tá bom, gente?
Lembre que nós estamos à distância, não tem como eu ir lá e passar, explicar em detalhes como nós fazíamos antes de presencial, tá? Cheiro, até a próxima aula.